Flamengo quase se despediu da Libertadores na noite de ontem, mas, como todo time que escreve uma trajetória de time campeão, conseguiu passar nos pênaltis com uma pitadinha de sorte e com a qualidade individual de seus jogadores aparecendo e está na semifinal da Libertadores. Eu sou a Clay, jornalista em informação. Hoje nós vamos falar do confronto do Flamengo diante do Estudiantes de La Plata. O jogo de volta foi ontem e nós vamos falar também qual foi o principal erro ou os principais erros do Flamengo nesse confronto e que não podem ser repetidos contra o Racing na próxima fase, que é a fase semifinal. Importante dizer que o Flamengo vai decidir novamente fora de casa. Então, isso muda muito o panorama do confronto e como cada jogo tem que ser lidado. Eu preciso relembrar aqui do jogo de ida, tá? O jogo de ida, o primeiro tempo do Flamengo é quase perfeito. Mesmo assim, quando eu fiz a análise do jogo na semana passada, eu coloquei no título que Flamengo e São Paulo, porque era um vídeo sobre as duas equipes, tropeçaram. E teve flamenguista nos comentários me tirando, falando: você não assistiu o jogo? Como assim o Flamengo tropeçou? E eu reitero aqui que o Flamengo tropeçou sim no jogo de ida. E por que eu tenho esse ponto de vista? Porque o Flamengo, no primeiro tempo, produziu o suficiente para fazer no mínimo 3-0 no Estudiantes. Contrário, o jogo terminou 2-1. Então, além de não aproveitar todas as oportunidades que teve no jogo da ida, o Flamengo, prejudicado pela arbitragem, é verdade, ainda toma um gol no final do segundo tempo e leva um 2-1 para decidir lá na casa do Estudiantes. Isso foi muito perigoso. 2-1, principalmente quando você vai decidir fora de casa, não é vantagem suficiente para ninguém, muito menos para um time como o Flamengo, que não sabe jogar atrás. O Flamengo não sabe se defender durante 90 minutos. E não é porque o Flamengo é incompetente, mas é porque o time não é montado para apenas se defender. O time do Flamengo é um time que se defende com a bola. E isso pode se dar de duas formas. O time que se defende com a bola pode ficar o tempo todo valorizando ela, principalmente ali pelo meio campo e no campo de defesa, para que isso chame o adversário, faça com que ele abra espaços, e aí sim, esse time pode usar essa posse de bola para agredir, ou do jeito que o Flamengo faz com mais frequência, que é o quê? Ser objetivo. Procurar o tempo todo finalizar contra o gol adversário. O Flamengo fez isso no primeiro tempo lá no Maracanã. E por isso que eu digo que teve a oportunidade de fazer um placar muito mais elástico, mas não o fez. E quando ele vai jogar em La Plata contra o Estudiantes ontem, ele não conseguiu fazer nem isso e aí caiu em uma das suas falhas, que é não saber jogar atrás os 90 minutos. Porque o time não é montado para isso. O time tem muita qualidade com a bola nos pés. Então, a melhor forma do Flamengo ter enfrentado o Estudiantes ontem era ser Flamengo, era ser aquilo que a gente vê o Felipe Luiz fazendo aí ao longo do seu trabalho. Mas isso não aconteceu. O Flamengo até teve mais posse de bola que o Estudiantes, mas não conseguia transformar essa posse de bola em grandes lances e chances claras de gol. É verdade que os times argentinos são muito raçudos e apesar de não ter tanta técnica, alguns, né, quando a gente compara com o time brasileiro, apesar de não ter tanta técnica, eles têm muita raça, eles têm muita vontade, eles tendem a se defender muito bem. Só que eu acho que foi mais demérito do Flamengo em não estar em uma boa noite do que mérito do Estudiantes, que, com todo respeito, é um time inferior ao time do Flamengo no que diz respeito a peças, investimento e jogo jogado. Então, na minha opinião, o risco do Flamengo não ter se classificado ontem, porque ele realmente existiu, se passou por esses dois motivos. O Flamengo não jogou como sempre joga, o Flamengo tentou jogar atrás, tentou se escorar naquela vantagem ínfima de um gol construído no jogo da ida, e ao mesmo tempo o Flamengo no jogo da ida não aproveitou e girou a faca. Tem muito esse termo por aí de que não basta que você machuque, você tem que girar a faca e fazer questão de que o estrago seja realmente feito. E faltou isso para o Flamengo. O Flamengo fez um estrago de 2-1, mas faltou uma vantagem mais elástica para que o time ficasse mais confortável. Só que aí todo time precisa de uma pitadinha de sorte na sua jornada quando a técnica não vai tão bem. O Flamengo, ele não tem assim jogos espetaculares na Libertadores, mas ele tem atuações consistentes, ele tem as suas individualidades que sempre se sobressaem, ou pelo menos se sobressaíram até agora. E isso aparece nas cobranças de pênalti, tá? O Rossi, ele sofre aquele gol no final do primeiro tempo, é um gol que muitos estão dizendo que era uma bola totalmente defensável. Eu tenho as minhas dúvidas por conta da velocidade do chute, é um belo chute que o atacante do Estudiantes acerta, então eu imagino que o tempo de reação do goleiro precisa ser realmente muito rápido, caso contrário o gol acontece, mas fato é de que o Rossi saiu se sentindo mal, saiu pensando que realmente a bola era defensável, porém ele se salva nos pênaltis, né? Ele reescreve a sua história na partida, nos pênaltis, quando ele defende duas cobranças, uma delas inclusive sendo a cobrança do jogador do primeiro tempo que fez o gol nele. E do outro lado, se a individualidade do Rossi brilhou nas cobranças, a individualidade dos batedores do Flamengo também apareceu. Porque nós estamos falando de um Flamengo que, de novo, não foi Flamengo. A gente está falando de jogadores que não brilharam individualmente como costumam acontecer. Porém, nas penalidades, esse time se sobressaiu mais uma vez. Foram 4 cobranças perfeitas. A do Léo Pereira, então, meu Deus do céu,
não há nada a ser dito, a ser melhorado nas cobranças do Flamengo. Foram 4 cobranças excelentes, e aí do outro lado você teve as defesas do Rossi, que eu já citei, que primeiro deram uma redenção pessoal para ele, que já tinha se sentido mal pelo erro no primeiro tempo, e ao mesmo tempo adiantaram, né, a vitória do Flamengo nos pênaltis, que nem precisou bater o quinto, porque a defesa do Rossi já os classificou para a semifinal. E aí eu acho que o aprendizado que fica para o time do Flamengo é justamente esse. Você precisa aproveitar e melhorar a sua taxa de conversão das oportunidades que você cria. O time do Flamengo é um time avassalador, só que o que falta para ele é realmente estraçalhar o adversário. Não basta que você ganhe de 1-0, de 2-1. O Flamengo tem poderio ofensivo para fazer 2, 3, 4 e para realmente ser muito superior. Não um pouquinho superior, não um pouquinho melhor, mas muito melhor. O Flamengo é um time que foi construído para isso. As peças que chegaram, elas chegaram para isso. O técnico joga com esse ímpeto ofensivo. Falta realmente que o Flamengo converta melhor as suas chances de gol e faça placares mais elásticos e, consequentemente, mais confortáveis. Porque um placar elástico, ele te permite até jogar um pouquinho abaixo e não ser necessariamente incomodado. Se o Flamengo tivesse construído um placar mais elástico no Maracanã, vamos colocar aí um 3-0 ou um 3-1 com 2 gols de diferença, o Flamengo poderia até ter sofrido como sofreu ontem, que ainda assim conseguiria a classificação. Então, quando você constrói um placar elástico, você está até se resguardando de não ter que jogar na ponta dos cascos o tempo todo, porque aquele placar, aí sim, ele se torna confortável e aí sim você pode pensar em mais valorizar aquilo que já foi construído do que em ter que correr atrás da bola o tempo todo. O que faltou no Flamengo, no jogo de ontem, foi senso de urgência. E que isso sirva de lição, porque o Racing é um adversário melhor do que o Estudiantes, apesar de não ser ainda do nível do Flamengo, e é um adversário que vai decidir em casa, que é indigesto para brasileiros, ganhou a Sul-Americana em cima do Cruzeiro no ano passado, ganhou aí a Recopa do Botafogo, então o Racing, ele é um adversário que pode sim dar muito trabalho para o Flamengo, caso esse time não resolva jogar aquilo que sabe, porque o Flamengo joga muita bola, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, mas precisa mostrar isso com mais ímpeto e mostrar isso com mais poderio ofensivo, com placares que realmente traduzam aquilo que o Flamengo pode vir a ser. Fechou? Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!